Pronto, primeira coisa, dizer que esta foi uma reunião mais demorada do que aquilo que se esperava, porque o Ministério da Educação terá calculado mal, ou seja, da nossa parte, destas 9 organizações, nem sequer entendemos porque é que a mesa única não foi mantida, na medida em que nós o que requeremos foi o prosseguimento da mesa única, visto que a primeira reunião também foi, e portanto não pedimos uma reunião exclusivamente das 9 organizações. Já se sabia que era difícil 9 organizações terem 10 minutos cada uma para um documento com esta complexidade. Dito isto, dizer que algo importante foi que o projeto apresentado pelo Ministério, que nós recebemos ontem ao final da tarde, revelou-se para todos nós, para as organizações todas, como muito equívoco naquilo que estava a propor, pouco claro em muitas das soluções. Ou seja, mesmo que o Ministério da Educação, o Sr. Ministro e o próprio documento anterior fazia parecer relativamente ao que estava, depois lendo o projeto de decreto-lei, as dúvidas eram ainda maiores e a maior número do que anteriormente e, portanto, face a isso, como é evidente, não podia esta ser a última reunião de um processo negocial de que nós iríamos sair sem as respostas que o Ministério tinha que dar, até porque nos pareceu que muitas das perguntas que os vários sindicatos foram colocando, o Ministério não tinha hoje resposta, algumas até terá sido surpreendido pelas próprias perguntas e terá necessidade de ir perceber como é que é a solução que afinal eles mesmos estão a propor. E portanto, e por isso, ficaram ainda marcadas para já mais 2 reuniões. Uma reunião técnica para podermos discutir as questões técnicas que ali foram colocadas e que vai ser na próxima semana. E depois outra reunião negocial, semelhante à de hoje, onde para além de continuarmos a negociação das matérias de hoje, também vai estar em cima da mesa, vão estar em cima da mesa as questões da monodocência, que era uma das matérias que tinha estado na reunião anterior e que agora tinha desaparecido do cardápio. Portanto, vai estar em cima da mesa também. Agora, independentemente daquilo que se percebe, daquilo que não se percebe, daquilo que é equívoco, daquilo que o Ministro da Educação não conseguiu hoje esclarecer e daquilo que são as dúvidas que nós temos, há uma coisa que foi consensual entre todos nós e só não foi dentro da sala porque parece que não é junto ao Ministério da Educação. É que só há uma maneira de resolver as assimetrias que hoje existem na carreira docente, que é a contagem integral do tempo de serviço prestado pelos professores, ponto final. Mais acabar com as vagas e com as cotas. Agora, andar aqui a encontrar uma forma de passa este, não passa aquele, mas depois é preciso que ele tenha estado a trabalhar durante aquele período de congelamento e entrou a trabalhar em 2005, 2006, mas foi 2007, reúne um requisito e já não tem o outro. Isso vai, como nós dissemos, criar ainda novas e mais assimetrias. Novas e mais assimetrias. Portanto, se se quer de facto corrigir a carreira dos professores e torná-la exatamente igual àquilo que o Estatuto da Carreira Docente prevê, e tem lá, e que era o que existia, eu diria, até aos inícios dos congelamentos, só há uma forma. Contagem integral do tempo de serviço. Estes sindicatos estão absolutamente disponíveis para encontrarem um faseamento, pode ser até ao fim da legislatura, se necessário podemos ir um pouco mais longe, mas isso é uma questão que nós estamos disponíveis a discutir. E o que Agora, é que o Ministro disse relativamente a isso? o Sr. Ministro em relação a isso não diz nada, porque, como é evidente, eu diria até quase que estará de mãos atadas relativamente às finanças, ou seja, nessa matéria, o Ministério da Educação não é um Ministério com autonomia para decidir, é uma espécie de delegação das finanças e, portanto, não decide. E isso é que nós não paramos, como se diz ali fora, porque, na verdade, os professores cumpriram esse tempo e esse tempo tem de ser considerado. Nós estamos disponíveis para discutir os faseamentos, para discutir a forma de recuperar, se é por uma portaria ano a ano, como já foi nos anos 90, se é de uma forma diferente, como já foi mais recentemente, se é através, como acontece, por exemplo, na Madeira ou nos Açores. Podemos discutir isso tudo e até quando é que se recupera. Agora, o tempo de serviço, é preciso dizer isto, que é assim, a proposta que está em cima da mesa, naquilo que tem a ver com recuperação do tempo congelado que não foi recuperado, que são 6 anos, 6 meses e 23 dias, não estamos a falar do resto, só em 6 anos, 6 meses e 23 dias, é uma proposta de recuperação zero, portanto não recupera rigorosamente no tempo. Mesmo aquilo que pode ir buscar aquele ano de recuperação para professores, ou ano de redução, não é de recuperação, ano de redução em escalões acima do 7º que está previsto, quanto muito é um ano que reduz perdas nas transições de estruturas em 2007 e 2009. Mas não tem nada a ver com o que aconteceu no congelamento.
Então, estas duas reuniões, nomeadamente a técnica, serviram para quê? A técnica, para já, servirão para que, independentemente da contagem integral do tempo de serviço ou não, independentemente disso, nós podermos, porque a pior coisa que pode acontecer é sair um decreto, mesmo nós discordando dele, que depois, quando chegar às escolas, cada escola interpreta a sua maneira, ou que o Ministério da Educação vai ter que, a seguir da saída do decreto, fazer meia dúzia de circulares para a interpretação desse decreto. E se ele não sair absolutamente claro sobre o seu conteúdo, isto ainda pode criar mais confusão na sua aplicação. E, portanto, por muito mal que saia um decreto, um diploma legal, é bom que ele saia claro e toda a gente o perceba. Agora, saia claro ou não saia claro, há uma coisa que para nós é inultrapassável, é que só a contagem integral do tempo de serviço é que permite que realmente sejam, cabem as assimetrias, as perdas, a possibilidade ou a impossibilidade de muitas pessoas chegarem ao topo, só dessa forma, não há volta a dar, e todos dissemos isso. Todos dissemos que estamos indisponíveis para perder tempo de serviço, estamos disponíveis para negociar a forma do programa. Relativamente aos outros dois pontos que estavam também hoje na ordem de trabalho. Quais eram? Sobre a redução do trabalho burocrático, também. Não, isso o Sr. Ministro a única coisa que não está. Hoje na ordem de trabalho só estava mesmo este. Ficámos a saber que sobre a burocracia o Ministério entregou já à tal agência LabX e que agora iremos ser também consultados. E relativamente aos técnicos especializados não houve desenvolvimento nenhum, nem sequer abordado. O que nós colocámos aqui também, todos nós, foi relativamente à mobilidade por doença, uma vez que nós sabemos que neste momento, em relação a isso, há mais até do que havia antes, que é uma recomendação da Sra. Provedora de Justiça. O Sr. Ministro disse que até se sentia de alguma forma sensibilizado por uma das questões que foram colocadas em reuniões anteriores, que ia no sentido de os professores poderem ter essa mobilidade sem ficarem sujeitos à disciplina, ao grupo de recrutamento. Só tem mobilidade se for daquele grupo, ou seja, tem a doença incapacitante, mas não é de matemática, é de português, já não tem mobilidade porque só havia uma vaga para matemática. As doenças incapacitantes não escolhem disciplinas, não é? E, portanto, isso não tem sentido nenhum. O Sr. Ministro disse que tinha ficado sensibilizado com isso e que admitia ainda este ano alterar isso. Uma questão que já agora também colocámos em relação a isso é que começaram ontem juntas médicas precisamente para essas situações da mobilidade por doença e para verificar as situações dos professores e o que os colegas nos estão a dizer é que mesmo colegas do Algarve e de outros sítios estão a ser chamados para Lisboa. E ao serem chamados para Lisboa, isso significa que têm que fazer, alguns deles com dificuldades que têm, não é? Têm que fazer grandes distâncias de deslocação e, portanto, achamos nós, em primeiro lugar, que as juntas médicas têm que ser descentralizadas, em segundo lugar, que as pessoas que vão à junta médica têm que ser respeitadas e portanto, os senhores médicos que estão nessas juntas médicas têm que ter, no mínimo, atencioso para as pessoas, atenciosos, uma vez que são pessoas com doenças graves. Significa que aquelas greves que têm previstas já... Significa que as greves se vão manter, portanto, essa era a outra coisa que queríamos dizer, que é assim. Neste momento, com a realização de mais reuniões, e pelo menos mais duas reuniões, uma na próxima semana, outra à frente, não ficou marcado, poderá ser talvez dia 13, mas para já não ficou ainda confirmado. Mas a realização de uma reunião para a semana técnica, uma reunião já de negociação política na semana seguinte, o que significa que nós ainda teremos a possibilidade de pedir mais uma reunião de negociação suplementar e, portanto, no mínimo 3 reuniões poderão ainda existir. Isso significa, por um lado, mais algumas oportunidades que nós temos, sindicatos, de defender a contagem integral, a recuperação integral do tempo de serviço, o fim das vagas e das cotas. São mais oportunidades e são mais oportunidades que os professores têm para lutar por isso, para fazer, precisamente, a partir do dia 17, as greves distritais e já agora dizer que greves que são extremamente acertadas quando nós tomamos a decisão de as começar às 12 horas, porque ficámos a saber aqui que os pré-avisos de greve que se arrastam há vários meses e que pensávamos que poderiam terminar a meio de março, afinal continuam a entrar, o Ministério vai continuar a pedir serviços mínimos e como vai continuar a pedir serviços mínimos, aquilo que nós iremos apelar às escolas é que haja serviços mínimos que as concentrem da parte da manhã antes do meio-dia e que ao meio-dia os professores entrem todos em greve, as escolas deixem de ter aulas, porque neste momento, o termos conseguido estender esta negociação é muito importante, porque com as nossas posições ali dentro e a pressão dos colegas, nomeadamente através da greve e de outras lutas, hoje aqui esta concentração à porta, as greves que aí vêm, a greve no dia 6 de 6 de 23, tudo aquilo que está previsto, hoje ganha ainda mais importância, porque ao contrário do que poderia ter acontecido, e provavelmente quereria ao Ministério da Educação, a negociação não acabou hoje. E como não acabou hoje,
isto apela a que os professores estejam disponíveis para continuar a lutar. Só uma Mas o que é que questão, isto faz antever, após quase 7 meses de negociações, sabermos hoje que neste anteprojeto nem sequer estava contemplada essa possibilidade de faseamento da reposição do tempo de serviço? Faz antever que o Ministério e o Governo são um osso duro de roer, mas que nós temos os dentes afiados. falou sobre o facto do Ministro da Educação estar de mãos atadas a nível orçamental. Acha que nestas próximas reuniões negociais fazia falta a presença do Ministério das Finanças? O Ministério das Finanças está lá presente, através de uma representante da Secretaria de Estado do Orçamento e também há uma representante da Secretaria de Estado da Administração Pública. O que fazia falta nas próximas reuniões era que o Governo respeitasse os professores, respeitasse o tempo que os professores cumpriram a trabalhar e, nesse respeito, o Governo apresentasse disponibilidade nas próximas reuniões para a recuperação de todo o tempo que foi trabalhado, que foi cumprido e que não está a ser contado e, através dessa forma de estar, o Governo connosco pudesse encontrar aqui um faseamento para essa recuperação. As escolas precisam de serenidade, acho que isso todos nós, a começar por nós, estamos de acordo, mas como é evidente, não se peça serenidade quando os professores continuam a ser roubados em tanto tempo de serviço. E, portanto, se quer serenar as escolas, aquilo que nós esperamos é mais do que o Sr. Ministro da Educação, o Sr. Ministro das Finanças, o Sr. Primeiro-Ministro, não, é que o Governo, tendo agora mais estas oportunidades, que são as reuniões que vamos ter, tome esta decisão, que é uma decisão política, de permitir que, à mesa das negociações, se deixe de estar a contar ou se deixe de estar a discutir um conta-gotas de tempinhos e se passe a contar o conta-gotas do faseamento. Mas já agora, também, que não sejam com gotinhas de tal ordem pequeninas que ficamos até ao fim da vida a vê-las passar, não é? Portanto, mas que se deixe de estar aqui com o conta-gotas do quase ao dia, porque assim, os professores do congelamento não recuperaram ainda 4.311 dias. Aliás, os professores no congelamento, repito, e disse mal, os professores no congelamento tiveram congelados 4.311 dias. Neste momento faltam recuperar 2.393 dias. É preciso que o Ministério esteja de acordo para encontrar connosco um faseamento para recuperar estes 2.393 dias. Disponibilidade total para discutirmos isso. Enquanto os dias estiverem, e não são tão poucos como isso, por recuperar, da nossa parte, é como dizem os colegas, e muito bem, e nós também, a luta continua, porque na verdade não é aceitável nós mantermos uma situação deste tipo. Já lá vão 7 meses, pois, se o problema não for resolvido, se calhar virão outro sete, mas nós temos esperança que não. O conseguirmos alargar este prazo da negociação significa que o Governo provavelmente perceberá que tem que encontrar outras soluções e que esta que trouxe para cima da mesa não é a solução. É apenas uma proposta, mas que não é a solução para aquilo que os colegas reivindicam e bem, que é a contagem integral de tempo de serviço.